Estamos a festejar a entrada da primavera, mas a primavera também está dependente daquilo que o tempo lhe oferecer. Para que tenhamos boa agricultura, para que tenhamos o jardim bonito, para que tenhamos água, recursos para todos nós, para podermos não só respondermos às nossas necessidades mais básicas, que passam desde a alimentação até à higiene. Mário Marques é climatologista, vai para já dar-nos uma previsão. Olá Mário, bom dia. Uma previsão, dizia eu, daquilo que os próximos meses nos vão trazer. O mês de março está a terminar, mas ainda podemos olhar para o mês de março. Sim, não podemos olhar um pouco para o mês de março, apesar de que a tendência não será para chuvas. Não há grandes alterações? Não. Poderá existir uma situação de condições favoráveis à ocorrência de trovoadas, sobretudo na última semana, mais para o sul, nos últimos dias de março, mas veremos... Não com quantidade de água, não é? Não, com grandes quantidades de água. Não há uma situação muito de excessividade a nível de chuva. Em abril, águas 1000? Vamos ver. Eu penso que abril poderá ser um daqueles meses com padrões diferentes a cada semana que vai passando. Poderá ter uma altura mais fresca, com alguma precipitação de início. A segunda semana, uma grande variabilidade climática. Penso que a terceira será um pouco a melhor semana, com alguns estados bons, mais ameno, em bons estados de tempo. E depois, para a quarta semana, poderemos ter um período de transição para aquilo que maio eventualmente nos poderá trazer. E eventualmente poderá trazer o quê? Eu penso que maio poderá ser o mês da primavera climática, porque a primavera climática começa a 1 de março, onde poderá existir maior probabilidade de ocorrência de aguaceiros, de trovoadas, o mais sem trovoadas não é maio, como se costuma dizer, e também com alguma frescura associada. Podemos ter aí eventualmente uma outra incursão mais do norte, com frio associado e eventualmente alguma ciclogênese, isto é, algumas depressões mais ativas. Por um lado, espero estar enganado, porque por maio poderá ser aquele mês onde tudo o que é aspecto agrícola, toda a sementeira, situações das hortas ligadas à batata, aos tomates, portanto, poderá ser fortemente afetada. Veremos, mas para a fruta não, porque ela já está com consistência, poderá até ajudar nesse aspecto. Sim, mas estamos a olhar para muito longe, estamos a olhar para quase 3 meses, são apenas tendências, aquelas que podemos adiantar. Estamos com alguns números e não podemos fugir deles, ainda ontem eles foram adiantados. Está a chover cada vez menos e está também a registar-se um aumento da temperatura no nosso país em particular. Sim, no nosso país em particular, mas acho que é um problema global. Praticamente em quase todos os países do Hemisfério Norte? Hemisfério Norte e mesmo no Hemisfério Sul, nós estamos a assistir a uma tendência onde não só a precipitação acumulada está a diminuir, mas sobretudo, e aquela que é mais importante, é o regime. Isto é, o número de dias onde ocorre precipitação acima de 1 litro. Ou seja, está a diminuir, não é? Está a diminuir substancialmente. Nós até fizemos uns estudos na iClimate Advisor de que na última década, em todo o território nacional, diminuiu pelo menos 45 litros por década a precipitação acumulada. Portanto, isso acumulada, porque poderá chover a acumulação de um mês em 3 dias, mas o número de dias que ocorreu essa precipitação está a diminuir substancialmente. Isso é que é preocupante em termos agroclimatológicos. Bom, mas cai a quantidade, só que ao cair em tanta quantidade em tão pouco tempo, isso pode também trazer outro género de problemas. Estamos estou a ponderar em cheias, por exemplo, também a perturbação da agricultura, a perturbação da jardinagem. Sim, sem dúvida. Podemos falar nas precipitações intensas com inundações relâmpago, com destruição de propriedade, visto que essas precipitações intensas são acompanhadas geralmente por ventos localmente fortes, ou queda de granizo ou saraiva, que é uma maior granularidade, ou eventualmente... Estraga tudo, não é? Estraga tudo, exatamente. E poderá haver também situações com oscilações de temperatura. Poderá estar a temperaturas mínimas, que é aquela situação que está a aumentar a nível global, é a temperatura média mínima e está a aumentar, e não tanto a máxima. Isso é que é preocupante, porque as plantas reagem muito às amplitudes térmicas e às situações de padrão, isto é, num dia poderá estar 22 graus, no outro dia poderão estar, passado nem 48 horas, poderá estar a 34 graus, como aconteceu no verão passado, e o inverso também. E, portanto, isso poderá causar mais inconsistência e incerteza, não só a nível de produção agrícola, mas sobretudo a nível de previsão e armazenamento e gestão das águas. Sim, isso aqui torna tudo muito mais complicado, até porque nós precisamos ter água na torneira, não é? E água que esteja em condições, e ela não é barata, é água em condições para a podermos consumir e utilizar. Mário, aqueles que nos ouvem e que são defensores das mudanças climáticas estarão a esta altura a dizer eu não disse, elas estão a acontecer.
já temos o número de anos suficientes para podermos garantir que há uma alteração climática? Porque uma coisa é a meteorologia, outra coisa é o clima. Correto. Eu penso que sim. Já temos uma amostra de que nos últimos 50 anos, pelo menos, a partir da década de 50, denotou-se uma maior... Um aumento da temperatura? Sim, um aumento da temperatura, diminuição de precipitação e uma incerteza e uma grande variabilidade climática na alturas do ano que não acontecia. Por exemplo, nos últimos 20 anos, o mês de fevereiro é um dos meses do inverno que tem chovido menos, em média. E antigamente, portanto, antes desse período, normalmente era o mês de fevereiro extremamente chuvoso, mais ameno. O mesmo está a acontecer com outubro. Outubro, nos últimos 10 anos, é um dos meses de outono onde ocorre menos dias de chuva. E era o oposto há 20, 30 anos atrás. Portanto, poderá ser um ciclo, mas há aqui uma questão, é que nós estamos a acelerar essas alterações. Elas sempre existiram, essas alterações. E a natureza não gosta de desequilíbrios. E o que acontece? Nós estamos a acelerar esse processo e a natureza, neste caso, reage e tenta-se a se ajustar. Como estamos a ver, por exemplo, estas inundações em Moçambique. Já é quase no fim mesmo, ou quase fora do período da época das chuvas, não é? Mas, podemos ver outras situações ligadas também com as inundações que aconteceram no Peru, aqui há uma questão de dias. Portanto, o que acontece? Os extremos podem acontecer e fora do tempo. E isso é que complica toda a matriz climática. Sabemos o quanto o homem gosta de prever, que é para se preparar, não admitindo nunca que a natureza está acima das nossas vontades e que nós devemos respeitá-la o mais possível para que possamos depois conviver do modo como o fazemos aqui no Jardim de Serralves. Boa primavera, obrigado Mário por aqui teres vindo a este local magnífico da cidade do Porto, um local magnífico de Portugal, que é tão visitado por portugueses e também tão apreciado por estrangeiros. Vamos estar a fazer a festa da primavera na RTP até à 1 da tarde e depois regressamos às 15 até às 17 e mais alguns minutos. Até já.